Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, esse é o Alesp Conecta que já está no ar. Olha só, tempos de pandemia e a informação rápida é muito importante para todos, inclusive para o governo, para tomar as suas medidas de políticas públicas. Mas e você, aceita dar os seus dados indistintamente para qualquer pessoa, a quantidade que for? Claro que não, né? Ninguém aceita. Por isso que existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou conversar agora com um especialista de uma empresa que trabalha justamente com dados, as informações das empresas. O que eles têm dito é que é preciso se preparar, porque a lei ainda não entrou em vigor, mas vai entrar e vai mudar a vida do cliente, das empresas e até das relações com o governo. Então a gente vai conversar agora com o Valdo Gomes. Ele é diretor de marketing da NetSafe Corp. É isso? Falei certo, Valdo? NetSafe Corp, falou. Então tá certinho. Eu iniciei aqui, obrigado pela sua presença em compartilhar com a gente aqui esse conhecimento, mas primeiro eu queria falar da lei. Eu sei que você não é da área jurídica, é da área do marketing, mas essa lei ela é de 2018, não entrou, parece que seria em 2021, e agora, nessa semana, a gente está gravando isso daqui em janeiro de 2020, me parece que ficou para agosto deste ano de 2020 para entrar em vigor, é isso, Valdo? Ela foi postergada em razões aí da pandemia, né? E era para ser agora, agosto de 2020, mas ela foi postergada. Então, as empresas ganharam um fôlego adicional para entrarem em conformidade. O que em parte é bastante interessante, porque quanto mais preparada a empresa estiver quando essa lei estiver pronta, menores são os riscos dela estar infringindo algum tipo de lei. Mas muitas empresas já estavam com um passo bastante avançado em estudos internos para reconhecimento das ferramentas que já possuíam e colocando essas ferramentas em práticas para poderem atender aos pré-requisitos que a lei obriga. Muito bem, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, eu fui dar uma lida na lei, e a lei diz o seguinte, a importância ela fala da proteção dos direitos fundamentais, liberdade, privacidade, livre desenvolvimento da personalidade da pessoa, natural, etc. Né? Quando eu li isso, eu pensei assim, eu me lembro uma vez, Valdo, que um especialista dizia assim, olha, nos Estados Unidos tem a criança e adolescente que vai ter que fazer outro registro depois, quando ele tiver adulto, de tanta coisa que ele publicou na internet, e hoje todo mundo tem acesso a dados indistintamente, né? Isso, então, vai mudar, né? As empresas teriam um compromisso maior, inclusive do consentimento, de coletar os nossos dados, de processar esses dados, de compartilhar. É isso. Exatamente. Estão sendo explícitas as responsabilidades das entidades que utilizam dados. Então, os dados são essenciais, não tem como você fazer uma compra sem você se identificar, colocar os seus dados ali dentro. A maioria dos locais que você faz acesso pessoal, um prédio de escritórios, numa repartição pública, você tem os seus dados ali sendo coletados por motivos de identificação e que justificam a necessidade desses dados para você poder acessar e ter essas informações. Porém, o que faltava? Faltava que fossem responsabilizadas as empresas para que elas tratassem essa informação de uma maneira correta, né? Então, muitas vezes os dados eles eram expostos por não terem o cuidado adequado com uma informação tão preciosa. Então, a gente não pode tratar dados pessoais como uma simples anotação que qualquer pessoa pode acessar. Dados pessoais são pessoais, elas servem para algo e após terem sido utilizados, eles precisam ser guardados, destruídos, eles têm que ser feito algum tipo de tratamento adequado para que esses dados não sejam utilizados de maneira indevida. Quando você fala nisso, eu penso em dois tipos de empresa, né? Sei lá, uma empresa que você está entrando num prédio, como você disse, pega algumas informações,
Ou então eu faço uma compra no mercado, ele quer saber o meu CPF, o meu nome, onde eu moro, e algumas informações eu vou dando. Agora, tem as empresas, por exemplo, de mídia social, Facebook, por exemplo. Para essas empresas também vai alterar alguma coisa? Todas as empresas hoje vão ser responsabilizadas caso o dado das pessoas sejam expostos. Então, até mesmo uma empresa que contrata a gente, ela precisa dos dados, né? Então, os dados de data de aniversário, número da carteira profissional, todos os dados pessoais, esses dados têm que ser adequadamente guardados e preservados, para que essa informação não seja exposta. Então, a partir do momento que você responsabiliza e você tem como rastrear, né? Então, essa é a grande diferença. Você tem como chegar à origem da onde esse dado foi vazado. E se através dessa origem você comprova que a empresa não teve o cuidado necessário com esse dado, essa empresa pode ser responsabilizada e as multas não são pequenas, porque as informações são muito preciosas. Ninguém quer que os seus dados pessoais, informações suas médicas, informações suas de dados de consumo sejam utilizadas de maneira leviana, né? Uhum. Agora, a gente está vivendo, e nessa gravação, o período de pandemia, né, novo coronavírus. Vocês defendem que essa lei pudesse entrar em vigor antes, ainda em 2020? Sim ou não, e por quê? Olha, tem bastante coisa que deve ser feita nas empresas. Então, hoje, com essa restrição de acesso que todas as empresas estão passando, então são poucos setores que ainda conseguem ter um trânsito livre, então só os setores essenciais e as pessoas essenciais desse setor estão livres para fazer os devidos acessos. Então, eu acredito que foi muito bom eles terem prorrogado o prazo para fazer a inclusão, o fechamento ou a data final da LGPD ter validade. Porque não depende somente de protocolos de software, você depende de protocolos de pessoas, entendimento das áreas, definições jurídicas e técnicas. Isso não dá para ser feito de forma automática e simplesmente com uma rotina de software carregado. Então, essas premissas são bastante complexas no momento de identificação dos dados e tratativas, e eu acredito que nessa situação de pandemia, onde você não tem como ter equipes ali de diversos setores unidas nisso, você teria uma dificuldade de implementação. O que basicamente a Lei Geral de Proteção de Dados traz e muda para as empresas, para os clientes. As empresas vão ter que captar menos informações, elas vão ter que pedir autorização de uma forma mais explícita, enfim, elas vão ter que destruir depois as informações. Como é que é hoje e quais as principais alterações, principalmente para as empresas? Então, muitas empresas pegam informações que não são necessárias para aquele processo e, às vezes, como uma forma meio que comum, de praxe, tenho aqui essas informações e vou acessar. Então, algumas coisas vão mudar bastante. Uma é o usuário vai ficar sabendo onde o dado dele está. A empresa é obrigada a informar que ela vai utilizar os dados. E aí cabe ao usuário, não sendo uma necessidade explícita da utilização dos dados, autorizar ou não. Então a empresa pode, em um disclaimer, num formulário na internet, informar que os dados poderão ser guardados mediante autorização. E se o usuário não autorizar, esse dado prioritariamente deve ser destruído. Então, acredito que a grande mudança é a transparência, né? E a responsabilização da empresa para tanto manipular esses dados quanto informar os usuários de que os dados dele estão sendo utilizados, guardados, sendo monitorados por aquela empresa em alguma forma. Então, é óbvio que, por exemplo, numa empresa, num banco, você tem
que passar as informações para você ter a conta no banco. Mas o banco vai ter que te informar aonde está essa informação, quanto tempo ela vai ficar com essa informação e garantir, uma vez que você saia do ambiente deles, não tenha mais a conta, que esse dado, né, será destruído num determinado prazo. Então, eu li que na lei que você poderia, por exemplo, pedir uma cópia para a empresa dizendo que dados vocês têm aí, meu, e aí elas serão obrigadas a oferecer. E também, se eu quiser desautorizar uma empresa a usar meus dados, por exemplo, eu falo, no caso do Facebook, por exemplo, eu teria talvez que encerrar a conta, mas vamos supor, num plano de saúde, eu falo, olha, eu não quero mais que você use os meus dados, né? Haverá um empoderamento do cliente final nesse aspecto? Eu acho que não é nenhum empoderamento, né? O dado é dele e ele deve ser o responsável, ou ele deve ser a pessoa que autoriza a utilização do dado dele. Então, entendendo dessa forma, sim, eu acredito que o que mais vai mudar para o próprio cliente é que existirá uma transparência onde ele terá certeza que o dado dele está sendo capturado de alguma forma. Então, às vezes você toma algumas atitudes de maneira muito corriqueira e não entende que por trás disso existe ali uma rede de informação captando essas informações e guardando. Você acha que às vezes é simplesmente um fato corriqueiro do dia a dia. Então, hoje as empresas não poderão tratar dessa forma, né? Então, a partir do momento que esteja num processo de captura de informação, ela tem que abrir essa informação para o cliente, e aí o cliente autoriza ou não, né? Aí a pessoa tem como opinar. Eu falo em questão de empoderamento porque, assim, o próprio Código de Defesa do Consumidor, antes dele entrar em vigor, eu pude acompanhar um pouco. Assim, as pessoas sequer, às vezes, questionavam que eu posso trocar isso aqui porque está com defeito. Ele chegava na loja e eles falavam, não, hoje eu não te atendo, e acabou. Depois da lei vem a cultura. Não, aí vem a mídia informando. Porque hoje a impressão que a gente tem é que essas empresas, elas são, assim, big empresas com 2 bilhões, por exemplo, pegar uma empresa de mídia, com 2 bilhões de usuários, e você é uma pessoa ali, será que eu posso pedir essa autorização? Será que vai demorar? Será que eles vão me responder? Às vezes as pessoas até entram com ação, não sabem nem qual o CNPJ, porque essa empresa não é no país. Então, assim, para o cliente parece que ainda é uma dificuldade e talvez ele vai ter que ser esclarecido sobre muitos aspectos. Agora, eu queria que você falasse das empresas. Como é que elas têm que se preparar? E a grande empresa, a gente entende que ela tem que se preparar, mas uma pequena empresa também teria que se preparar para a LGPD? Sim, todas as empresas que trabalham, e qualquer pessoa que trabalha com dado, ela deve se preparar para isso. Então, conforme eu comentei no começo, a empresa, se ela tem um funcionário, ela vai ter dado pessoal desse funcionário e ela é responsável por esse dado. Então ela precisa se preparar, ela precisa que o sistema onde ela faz essa coleta de dados tenham parâmetros para que esses dados não sejam utilizados de forma leviana, com criptografia, com informações sendo identificadas como confidenciais. E caso essa empresa não tenha a necessidade de armazenamento desse dado por um período, então ela deve ter o procedimento de destruição desses dados. Então, uma coisa super comum que a gente vê todos os dias, a maioria dos prédios, você tem que se identificar para entrar, normal, tem mesmo que se identificar para entrar. Agora, aquele computador que está na portaria, ele tem uma proteção mínima necessária para que esses dados não sejam utilizados de forma leviana ou sejam hackeados de alguma maneira. Então, todos serão responsabilizados se não tomar as medidas. Então, não interessa o tamanho da empresa, não interessa o tamanho da quantidade de dados, o que interessa é, se existe um dado pessoal, ele tem um parâmetro para ser seguido, para ser utilizado, e essas empresas vão ter que adotar esses parâmetros. Eu li no caso do tipo de trabalho de serviço que vocês oferecem, que vocês falam em mapear todo o fluxo do manuseio de dados dentro da corporação e que a responsabilidade não é apenas de uma área da empresa. Eu queria que você explicasse como é que
uma empresa tem que preparar o seu ambiente e todos os setores têm que conversar, sei lá, contas a pagar, contas a receber, o RH, todo mundo tem que estar por dentro dessas alterações? Sim, se a gente for falar de LGPD, ela vai envolver alguns setores. Então, ele vai envolver o setor jurídico, ele vai envolver o setor pessoal e ele vai envolver o setor de tecnologia. Então, esses setores precisam conversar e entender quais são os dados que eles têm e quais são as confidencialidades desses dados, entender na parte jurídica quais são as alterações na documentação que eles precisam se adequar e, por final, na área técnica, na área de tecnologia, implementar as ferramentas necessárias para esses controles. Então, existem muitas ferramentas que você consegue agregar ao dia a dia do usuário, que faz com que essa parte de controle comece a ser automatizada. Mas você tem o legado de informação, então você precisa também buscar dentro da empresa todo esse legado de informação e adequar esse legado de informação ao novo código de proteção desses dados pessoais. Quando um usuário, o máximo que a gente coloca aqui, Valdo, é um antivírus no nosso computador e a gente acha que está protegido. Quando é uma empresa, eu dei uma olhada ali no tipo de serviço que é necessário, que vocês oferecem, por exemplo, são múltiplos. Eu queria que você falasse um pouco dessas ferramentas e para que elas servem, detalhar um pouco mais. Na hora de coletar, eu tenho que ter o cuidado, a empresa tem que ter o cuidado. Na hora de armazenar, porque fica na nuvem, né? Quando eu vou compartilhar, um outro cuidado, né? Então, que tipo de ferramentas Sim. a gente costuma usar? Ou deveria? Olha, tem alguns tipos de proteção que a gente pode identificar tanto para o usuário final, pessoa física, quanto uma empresa. Então, o básico que a gente conhece, né, do antivírus, ele está associado também muito intrinsecamente ao sistema operacional. Então, o sistema operacional atualizado é fundamental para que os parâmetros de segurança sejam utilizados para os sistemas de proteção adicionais funcionarem também a contento. Então, isso é bastante importante, tanto no ambiente físico de desktop, quanto no ambiente móvel, nos mobiles. É muito importante que os celulares estejam atualizados em sistemas operacionais e tudo mais. Dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, você tem ainda mais sistemas de proteção, porque as empresas podem ser alvo de ataques, né? Então, hackers podem atacar pelo nome da empresa, porte ou tipo de trabalho. Então, você tem N sistemas fazendo controle de acesso, fazendo controle de quem que está encaminhando uma informação ou um acesso para essa empresa, e também N controles do que está saindo da empresa, que isso também é bastante importante. Então, dependendo do tipo de ataque, ele se instala dentro da empresa, coleta informação e tira a informação de lá de dentro como se fosse um usuário. Então, existem formas de você monitorar o tempo inteiro o tráfego de dados, analisar o tipo de tráfego e analisar se esse é um tráfego válido, para garantir que se a informação está trafegando, ela está trafegando de forma segura e para pessoas que realmente estão autorizadas a utilizar. Então, se a gente, o usuário, eu acho que o usuário é o elo quase que mais fraco de dentro de todo esse ambiente, e ele também precisa passar por informações para ele ser mais lúcido com o que faz, né? Então, a partir do momento que você está navegando na internet, é necessário que você tenha um pouco de noção de que aquele site é um site confiável ou não, evitar clicar em qualquer link que venha via uma comunicação de e-mail ou uma comunicação de WhatsApp, que pode ser no seu celular ou no seu computador, que pode te levar a uma conexão não interessante, né? Então, a gente tem que ter o tempo inteiro ali um olho mais clínico no que vem, para não cair num golpe.
Então, o que eu às vezes falo bastante para os usuários, é que a gente tem que entender que a vida tecnológica, que a vida virtual, ela tem que ser feito o cuidado como a nossa vida pessoal. Você não entra numa rua escura, é, se você não está se sentindo seguro, você não vai passar por ali, você não vai deixar o seu carro aberto em um local que você não conhece. Você toma cuidados no dia a dia e você tem que tomar esses cuidados também no seu dia a dia eletrônico, porque as informações, os seus dados, as suas coisas, tanto pessoais quanto da empresa, são valiosas e são difíceis de recuperar. Né? Então, às vezes, na Uhum. vida tecnológica, você perde muito mais em pouquíssimo tempo com um ataque de ransomware do que você ser simplesmente roubado a carteira e os documentos, né? Então, a gente carrega muita informação nos nossos dispositivos móveis, nos nossos computadores, e essas informações são difíceis depois de recuperar, dão trabalho, nos trazem angústia, então a gente tem que É, tomar cuidado, né? o tal do backup vale sempre, não é, Valdo? O Olha, backup é o básico, né? atualização dos sistemas, um bom sistema de prevenção de vírus, né, um antivírus instalado e um backup sempre são a base do teu controle. E aí depois navegar por ambientes que você verifica que eles são válidos, né? Então grandes provedores de informação, grandes lojas, os links para aplicações de compra ou transações geralmente fechados com o seu banco, né? Então, acessar o banco, a melhor forma de acessar banco hoje é pela aplicação que o banco desenvolve. Então, ela tem condições Uhum. de te identificar e garantir que essa comunicação está sendo válida, né? E aí você tira os Pois é. proveitos da vida tecnológica, né? A compra online, que muita gente nunca fez, tinha uma certa aversão a isso, hoje tem que fazer, porque na situação de pandemia, muita gente fez a sua primeira compra virtual, utilizou pela primeira vez ali um cartão de crédito em uma loja que faz a entrega por algum sistema de entrega, e o que você tem que se sentir confortável utilizando as rotas corretas de compras, né? A gente está conversando com o Valdo Gomes, ele é diretor de marketing e relacionamento da NetSafe Corp. A gente está falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e ele dando um panorama aqui para a gente da importância das empresas se prepararem. Ela tem aí, salvo engano, não é, Valdo, 18 meses, um ano e meio para se preparar. É uma lei que tramitou Isso. muitos anos, né? E ela agora entra em consonância aí com leis de outros países. A gente já está caminhando para o final, mas eu quero deixar você à vontade, Ovaldo, para falar, por exemplo, que essa lei nova, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata do titular, do controlador, o operador, o encarregado. E eu queria que você falasse um pouquinho, fique à vontade para falar, mas do papel do encarregado, porque parece que ele tem, na empresa, vai ter um papel específico, é isso, importante? Sim, ele basicamente vai ser o ponto focal responsável pelo desenrolar disso. É como se fosse o CPF associado ao CNPJ responsável por aquela operação. Uhum. Então, essa pessoa, obviamente, ela tem um conhecimento tecnológico e aprofundado conhecimento da lei. Existem hoje, eu achei bastante interessante, vários cursos de formação voltados para esse tipo de profissional. Então, a pessoa vai entender quais são as abrangências, onde que ela vai poder consultar, quais são as expertises que ela necessita para trabalhar dessa forma. E ele é o responsável por fazer toda a orquestração. Então, ele vai pegar os processos e vai cobrar as áreas ou vai implementar nas áreas necessárias para funcionamento.
ele vai que ter a legal. visão geral e vai conseguir tramitar isso. É óbvio que esse profissional está atrelado a grandes corporações, então a gente sabe muito bem que as corporações menores não têm como ter cargos dessa distinção, mas as corporações menores terão de se adequar de maneira muito mais simples, que transitam muito menos informações. Mas é importante esse profissional ter essa visão de um todo, entender as ferramentas, a legislação, para poder fazer a orientação correta para a empresa e, obviamente, monitorar para ver se tudo está sendo tratado de acordo, né? Muito bem. Valdo, eu queria também entender se existe algum ramo de empresa que é mais afetado pela LGPD. Olha, todos os ramos serão afetados, Todos são? porque basicamente todos os ramos que trabalham com informações pessoais são afetados, né? Então, Não, mas eu digo assim, se eu tenho varejo... uma rede de supermercado que eu vou... É uma coisa, se eu sou uma rede de cabeleireiro, eu vou ser menos afetado porque eu só vou precisar o quê? O nome, o endereço da pessoa. Sim, Outras empresas coletam muitos dados, né? Então, obviamente que as empresas que tratam muito mais informações pessoais de clientes, elas serão muito mais afetadas em questão de controles e processos, né? Mas é aquilo que eu te falei, a empresa ela pode não vender, vamos imaginar que uma empresa só faça comercialização com outras empresas. Então, ela não comercializa para pessoa física, ela comercializa só entre empresas. Então, em teoria, ela não tem dado pessoal, mas ela tem funcionários. Então, o funcionário ela tem que ter o dado pessoal desse funcionário e ela precisa garantir que esse dado esteja sendo manipulado e guardado de forma correta. Então, não tenho dúvida que as empresas que tratam a maior massa de dados, de informação, informações muito, muito sensíveis, então, empresas do segmento médico, os hospitais, que tratam informações pessoais muito críticas, elas têm que ter um cuidado redobrado, porque o vazamento dessa informação pode prejudicar de forma significativa a vida das pessoas, né? Muito bem, temos só mais 1 minuto e meio, mas eu queria deixar você à vontade. A gente falou aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. O Valdo Gomes, que é diretor de marketing da NetSafe Corp, está explicando aqui para a gente como as empresas têm que se preparar. Elas ainda têm aí 18 meses pela frente, mas a questão é complexa na coleta de dados, no armazenamento, no compartilhamento. Então, por favor, Valdo, fique aí à vontade para arrematar como é que principalmente as empresas e nós também como consumidores temos que nos preparar com ferramentas de segurança, envolvimento interno das várias áreas das empresas, para que elas possam responder à altura, porque vai haver fiscalização e vai haver cobrança, seja do cliente, do parceiro, de todos, para dar mais transparência às nossas informações, aos nossos dados pessoais. Suas considerações finais. Jeremias, eu quero agradecer aí a oportunidade. A gente sabe que toda vez que tem alguma mudança na lei, cria um pouco de nervosismo, apreensão, as pessoas acham que vai ser muito complicado, mas não é. Então, existem metodologias hoje de análise que facilitam a identificação dessas informações dentro do processo da empresa. A grande maioria dos profissionais que estão atrelados a esse sistema, os profissionais da área de RH, os profissionais da área do direito, já estão por dentro dessa lei de forma bastante clara. Então, existem formas, até que relativamente rápidas, de você ter um panorama do em qual estágio a sua empresa está e quais são os próximos passos. E aí basta você ter a disciplina da implementação desses próximos passos, que você vai estar compliance com essa lei. Então, não é um bicho de 7 cabeças, você não vai ter que reinstalar todo o sistema, nem criar uma cultura nova. Você tem que entender quais são os seus dados pessoais, as suas responsabilidades e passar a cuidar dessas informações de uma forma
mais coerente e que traga mais tranquilidade para as pessoas que utilizam do seu serviço, da sua empresa, e passam os dados pessoais, e todo mundo passa a confiar que essas informações não vão ser usadas de forma leviana. Agradeço a você, Valdo Gomes, diretor de Marketing e Relacionamento da NetSafeCorp. Jeremias, obrigado a todos. É isso aí, ficamos por aqui trazendo informações da Lei Geral de Proteção de Dados e informações de como as empresas devem se preparar, como nós, clientes finais dessas empresas, podemos estar mais preparados também para ter um relacionamento cada vez melhor, mais seguro. Afinal, são os nossos dados que tratam da nossa intimidade. Muito bem, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Alesp Conecta, e curte a gente nas redes sociais, deixa lá as suas informações que a gente vai trazendo os programas do seu interesse. Até a próxima.